sexta-feira, dia 20 de junho. Confira os destaques do JR Notícias. Em busca de classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, Brasil enfrenta Camarões na próxima segunda-feira. A população acompanha os jogos da Copa do Mundo na Praça São Sebastião, em Três Rios. Festa do Tomate anima o fim de semana na região. Hoje a atração é a Banda Rapa. Polícia prende 6 pessoas envolvidas na distribuição de drogas em Três Rios. Vítima de acidente entre moto e ônibus continua internado no hospital. O JR Notícias está no ar. Boa noite. A seleção brasileira enfrenta Camarões na próxima segunda-feira, a partir das 5 horas da tarde, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela primeira fase da Copa do Mundo. Com empate contra o México, o Brasil precisa do empate ou da vitória para se classificar direto para as oitavas de final do Mundial. Até mesmo uma derrota pode manter o time na frente, dependendo do resultado dos outros jogos. A seleção brasileira já enfrentou a de Camarões 4 vezes, saindo vitoriosa em 3 jogos e derrotada apenas uma vez, na Copa das Confederações de 2013. Para este jogo, o Brasil tem 4 jogadores com cartões amarelos: Ramírez, Neymar, Luiz Gustavo e Thiago Silva. A seleção de Camarões participa pela 7ª vez da Copa do Mundo. Camarões tem 4 títulos continentais: 1984, 1988, 2000 e 2002, e também uma medalha de ouro olímpica. Os Leões Indomáveis carimbaram o passaporte para a Copa do Mundo no Brasil com uma goleada sobre a Tunísia por 4-1, na partida de volta do mata-mata das eliminatórias da África. O primeiro jogo havia terminado em 0-0. E os jogos da Copa do Mundo estão sendo acompanhados por grande parte da população tririense na Praça São Sebastião, no centro. No local foi instalado um telão de alta definição. Tanto no primeiro jogo da seleção brasileira, que aconteceu no dia 12 de junho, como no segundo, que aconteceu no dia 17, cerca de 1.000 pessoas estiveram presentes na torcida pelo país na Praça São Sebastião. O telão está disponível durante toda a Copa do Mundo e transmite ainda todos os jogos da competição, sendo ligado 1 hora antes de cada partida e desligado meia hora depois. A Festa do Tomate em Partido Alferes segue até este domingo, no Parque de Exposições de Avelar. Nesta sexta-feira, a atração da festa é a Banda Rapa. Já amanhã, sábado, quem sobe ao palco da Festa do Tomate é a Banda Sambô. E no domingo, último dia do evento, quem fecha a Festa do Tomate é a dupla regional Jades e Jadson. Quem quiser comprar os ingressos, o valor varia de R$10, que é a meia entrada para o setor amarelo, até R$90, que é o valor do camarote. A Festa do Tomate conta também com shows infantis que acontecem sempre às 5 horas da tarde, área de alimentação, galpão da cachaça, parque de diversões e exposição agropecuária. Os portões abrem sempre ao meio-dia e o público tem a oportunidade de conhecer o artesanato e os produtos locais que estão em exposição na Festa do Tomate. Até às 7 horas da noite, a entrada é franca. O projeto Mais Leitura Itinerante chega neste fim de semana a Levi Gasparian, disponibilizando livros a preços populares, que variam de R$2 até R$3. No total, são 1.500 livros. O caminhão itinerante do projeto será instalado na Praça Joaquim José Ferreira, no centro de Levi, e vai funcionar nos dias 21, 22 e 25 de julho. Do meio-dia até as 6 no dia 21, de 9 da manhã até as 6 horas da noite no dia 22 e de 9 da manhã até as 4 horas da tarde no dia 25. Dança, música e animação vão marcar o fim de semana dos idosos no município de Paraíba do Sul. Neste sábado acontece um encontro da Academia da Terceira Idade de Paraíba do Sul com as academias das cidades da região serrana e do Centro-Sul Fluminense. Os idosos vão participar de caminhada, aulas de dança, alongamento e show com os bailarinos da Companhia de Dança Carlinhos de Jesus.
O evento gratuito acontece neste sábado a partir das 7 horas da manhã, na Praça Marquês de São João Marcos, o Jardim Velho. Praticar esportes é sempre bom. E neste domingo tem a 14ª edição da Corrida de São João Batista, no bairro Caixa d'Água, em Três Rios. A disputa tem início às 10 horas da manhã. A participação na corrida é gratuita e não é necessária inscrição. O sábado em Três Rios vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite também vai ser de muitas nuvens. Já o domingo vai ser de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura máxima prevista para esse fim de semana é de 21 graus e a mínima de 10 graus. Confira agora a previsão do tempo para a região sudeste neste fim de semana. A frente fria que tinha avançado pelo sudeste nesses últimos dias vai até o sul da Bahia e deixa o primeiro final de semana do inverno com tempo aberto em grande parte da região sudeste. Temos para esse sábado uma condição de chuva, principalmente sobre o norte do Espírito Santo, nordeste de Minas. Algumas instabilidades crescem também no Vale do Ribeira, mas de um modo geral, grande parte da região sudeste vai tendo a influência dessa massa de ar seco. Com sol desde cedo, mas ainda com uma condição de temperaturas mais baixas, principalmente sobre o sul de Minas Gerais, a faixa mais ao leste do estado de São Paulo também, com temperatura um pouco mais baixa no início do dia. À tarde a gente vê que ainda não sobe tanto a temperatura, principalmente no leste do estado de São Paulo, mas ao norte de Minas Gerais a gente vê uma condição de tempo um pouco mais abafada. E lembrando que a estação que começa nesse sábado vai ter a influência do fenômeno El Niño, e isso traz, pelo menos na primeira parte da estação, chuvas mais constantes à região sul do país, fazendo com que no sudeste as chuvas sejam mais isoladas. No plantão policial do JR Notícias, a gente conversa com o repórter Sérgio Cavalcante. Segundo informações, 6 pessoas foram presas. Elas estavam envolvidas com a distribuição de drogas em Três Rios. Boa noite, Sérgio. Traz mais detalhes desse crime pra gente. A Operação Jeremias feriu com um golpe mortal a espinha dorsal do tráfico de drogas em Três Rios, desarticulando a pirâmide que controlava a distribuição de drogas. Um fato inédito na história policial da cidade ao longo da sua existência. Sabemos perfeitamente que não é aí que vamos terminar com o problema das drogas aqui na nossa cidade, como também na nossa região. Mas, de certa forma, foi uma pancada forte na espinha dorsal de um dragão que que tinha a certeza que estava impune. Provou-se o contrário. A operação é uma operação desenvolvida pela equipe da 108DP, conduzida pela delegada adjunta Juliana Menescal, com o objetivo de apurar crime de tráfico de drogas na cidade de Três Rios e desarticular a maior organização criminosa da região. A operação teve início em 27 de janeiro deste ano. Portanto, foram 6 meses de trabalho desenvolvido pela equipe da 108DP, que começou a solicitar os mandados de prisão na noite de segunda-feira última, dia 16, contra os 6 envolvidos nesta pirâmide. Na manhã de quinta-feira, dia 19, eles foram presos de um a um em suas respectivas casas por policiais do CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais, contando com o apoio logístico de agentes da 108DP e do Serviço Reservado do 38º Batalhão. Durante a sinalização, toda a operação foi acompanhada pelo delegado do CORE, Dr. Fabrício Pereira, que comandava as 5 equipes que vieram a Três Rios somente para efetuar as prisões dos 6 envolvidos em um cumprimento de mandato contra eles. A delegada titular da 108DP, doutora Cláudia Abud, acompanhou de perto, indo junto com as equipes do CORE no cumprimento dos mandatos de prisão. Continua internado no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição Alejandro dos Santos, de 40 anos, vítima de um acidente ocorrido ontem, quinta-feira, por volta das 18 horas e 45 minutos, ali na rua Padre Solano, quando ele trafegava em sua mobilete na cor azul e colidiu com um ônibus na cor azul, branca e laranja da empresa Transa, na esquina com Travessa Nestor Amâncio, no bairro de Vila Isabel. Alexandre sofreu ferimentos graves e foi socorrido por uma equipe de paramédicos do Corpo de Bombeiros e conduzido ao hospital.
Na madrugada de ontem, um rapaz de 18 anos entrou na casa do advogado Ronaldo Rodrigues, ali na rua José Calil, no bairro Boa União. Ele roubou uma máquina fotográfica e um celular. Além disso, ele ainda agrediu a esposa e o bebê do casal, fugindo em seguida. Mas, por azar dele, na fuga, ele caiu de uma altura de aproximadamente 6 metros. E na queda, sofreu fratura do fêmur e teve também um tipo de lesão na coluna, o que o impediu de continuar a fuga. Quando a vítima percebeu que o ladrão havia realmente caído de cima do muro, acionou o corpo de bombeiros e também a polícia militar, que chegou no local e socorreu o mesmo, conduzindo-o ao hospital. Enquanto aguardava a chegada da equipe do corpo de bombeiros, o acusado ficou ali sob a vigilância do sargento Giovanni e o soldado Paiva, que inclusive acompanhou ele até o pronto-socorro, já que ele foi preso em flagrante, acusado de roubo. Outro detalhe interessante de tudo isso é que ele negou que havia roubado qualquer coisa da casa do advogado. Tanto que não foi encontrado aparentemente nada com ele naquele momento. Mas a surpresa foi quando foi feito o raio-x. Não é que apareceu entre as nádegas dele um celular, justamente o celular do advogado que foi roubado? Bem, diante disso não teve outra escolha, né? Ele foi flagrado, né? E foi autuado no artigo 155. Mas ele ficou preso à disposição da justiça no hospital em razão dos ferimentos. Quanto à suposta ideia de que havia um comparsa, a polícia continua investigando. O JR Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. A gente se vê na segunda-feira. Até lá! Pessoal da Rio Sul...